9 diz assim, ele é muito conhecido, né? Então não vai ter dificuldade de você encontrar em sua Bíblia. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apenas o versículo 9, já que nós vamos nos deter apenas nesse versículo, apesar de todo o capítulo de 1 Pedro, capítulo 2, tem uma importância muito grande para todos nós, mas apenas esse versículo para que a gente possa estar refletindo sobre ele, tá bom? Vamos estar orando nesse momento, pedir que a graça de Deus seja derramada sobre o nosso coração e que essa palavra venha fazer morada em cada um de nós. Bendito Deus e Pai, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, nós nos apresentamos diante do Senhor em oração, pedindo a nosso favor, a favor do nosso coração. Nesse instante queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça, assim como o Senhor fortaleceu os Teus servos no passado. Nós, a Tua igreja contemporânea, precisamos ouvir a Tua voz constantemente, para alegrar o nosso coração, para atrair a nossa atenção e nos livrar de momentos ruins desta vida. Pois a Tua voz, ó Deus, nos distrai de uma forma tão especial, que por mais que o perigo nos envolva, por mais que as coisas estejam complicadas ao nosso redor, ouvindo a Tua voz, o nosso coração encontra sossego, paz, tranquilidade e esperança, porque sabemos que o Senhor está conosco. Assim como o Senhor, ó Pai, falou aos Teus servos no passado, fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, quantas vezes nessa caminhada cristã nós desanimamos? São dias difíceis, não temos dúvida disso. Esses dias em que estamos vivendo são dias tenebrosos e que têm amedrontado muitos corações. Porém são dias como esses que nos diz quem realmente somos. Lembro de um louvor cantado na igreja em cultos de oração que dizia: quem é esse povo? Que povo é este? E o próprio louvor respondia dizendo: este é o povo que vai morar no céu. E o coro enfatizava essa verdade dizendo assim: vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Meus amados irmãos, o texto que lemos e se encontra na primeira epístola de Pedro, escrita por Pedro, discípulo de Jesus, por volta do ano 68 depois de Cristo, é enviada aos irmãos forasteiros do mundo, assim nos diz a palavra, e dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, a Ásia e Bitínia. Esses nomes se referem às regiões que cobrem grande parte da Ásia Menor, hoje a Turquia. Isso indica que a carta foi lida em muitos lugares. Essa carta de Pedro foi lida em muitos lugares, já que esta carta era uma carta de exortação, uma carta de encorajamento, endereçada aos cristãos que sofriam em toda aquela região e além. Por isso que a palavra esperança aparece 5 vezes nessa primeira carta de Pedro. O capítulo 1, versículo 3, versículo 13 e versículo 21. No capítulo 3, versículo 5 e versículo 15, Pedro escreve uma carta de esperança para os irmãos que estavam passando por intenso e frequente sofrimento. Mas o que eu quero nesta noite é chamar a sua atenção para o capítulo 2, versículo de número 9, que traz em suas palavras as características de uma verdadeira igreja do Senhor. E quando falo da igreja do Senhor, não estou falando do lugar de reunião, o templo, mas de cada um que se reúne ou se reunia antes neste lugar chamado templo. Nós é que somos a igreja do Senhor. Em outras palavras, se essa carta é uma carta de exortação, é uma carta de encorajamento, é uma carta de esperança para a igreja do Senhor, esta
esta carta é endereçada a mim e a você como igreja do Senhor. Mas digo mais, que o texto que acabamos de ler nos responde a seguinte pergunta, que é o tema da mensagem desta noite: quem somos? Eu acredito, meus amados irmãos, que essa pergunta ela deve ser feita em algumas situações da nossa vida, principalmente quando as nossas atitudes forem muito semelhantes à dos ímpios, quando a nossa insegurança for muito parecida com a do mundo, quando o nosso medo for muito parecido com os que estão desvalidos. É nesse momento que devemos perguntar a cada um de nós quem somos. Entendendo quem somos, com certeza viveremos segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz que somos. Mas pensando em 1 Pedro capítulo 2 e 9, versículo 9, quem somos? O texto é claro em dizer, em primeiro lugar, que nós somos escolhidos de Deus. O texto começa dizendo: vós sois geração eleita. O texto é claro, dizendo que, em primeiro lugar, nós somos escolhidos por Deus. Pedro, meus amados irmãos, mostra que pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus, por seu amor e por sua graça, fomos escolhidos dentre todas as pessoas da terra para sermos a sua igreja. Não é apenas nesse texto que encontramos essa verdade sendo revelada, mas no Evangelho de João, capítulo número 15, versículo 16, Jesus é direto ao dizer para os seus: não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer: portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa é a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que somos é escolhidos de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos quis salvar, Deus nos amou antes mesmo que entendêssemos quem Ele era. Nós fomos escolhidos por Deus. Desta forma, meus amados irmãos, podemos nos alegrar mesmo em situações tão difíceis como essa. Podemos celebrar ao Senhor porque somos escolhidos de Deus. Dessa forma, foi Deus que nos escolheu. Como disse o salmista, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mas em segundo lugar, o texto responde quem somos. E ele vai dizer: somos sacerdócio real. Versículo 9. Sacerdócio real. Deus nos escolheu e nos colocou numa posição de honra. Nós somos representantes do seu reino nesta terra. Somos seus embaixadores. Somos sacerdotes. Ou seja, representamos a Deus diante dos homens e representamos os homens diante de Deus. Pense no grande privilégio que temos, meus amados irmãos, em sermos embaixadores do reino de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós somos aqueles que representam essa condição espiritual de reconciliação entre Deus e o homem. Nós representamos o reino de Deus diante dessa nação. Então, quem somos? Em primeiro lugar, nós somos escolhidos de Deus. Em segundo lugar, nós somos sacerdócio real. Mas em terceiro lugar, nós somos nação santa. Ora, sempre que falamos isso, o versículo 9 deixa isso bem claro. As pessoas não conseguem compreender. Até algumas pessoas falam em forma crítica, dizendo: agora querem dizer que é santo. Ora, o texto diz que nós somos nação santa. E o que significa santo? Santo significa separado. Ou seja,
Pedro está dizendo que fomos separados das imundícias deste mundo, do pecado, do jugo do mal. Fomos separados por Deus e para Deus. Essa é a nossa real ocupação. Servimos a Ele e em santidade, porque Ele nos santificou, Ele nos separou para a glória do seu nome. Veja, você já não é mais escravo do pecado. Meu amado irmão, não tem por que temer as coisas desta vida, ou que nos acontecerá, porque você não serve mais o pecado. Você foi liberto, você foi separado, consagrado para Deus, para a glória de Deus. Mas não só isso, o texto nos diz ainda mais, que além de sermos escolhidos, além de sermos sacerdócio real, além de sermos nação santa, somos também povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos povo adquirido por Deus. Versículo 9 nos traz muito bem essa realidade. Nós somos o povo adquirido por Deus, isto é, um povo a quem Deus escolheu para ser peculiarmente seu, particularmente seu, exclusivamente seu. Atos capítulo 20, versículo 22, nosso amado irmão diz que nós somos o tesouro particular de Deus. De Deus e de ninguém mais. A grande questão é como fomos adquiridos. Como o Senhor nos adquiriu. Veja, o mesmo Pedro nos responde a essa pergunta. No capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, ele vai dizer: porque estáis ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que foste resgatados do vosso modo de viver vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. O versículo 19 diz: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Ou seja, não somos desgarrados, não pertencemos a qualquer um, nós temos um dono, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos esse povo adquirido a preço de sangue, o sangue de Jesus. Pense sempre, quando você quiser se abater diante da dificuldade desta vida, quem é você? Sempre que você quiser desistir da sua fé, sempre que você estiver passando por algum tipo de crise espiritual, emocional, espiritual, lembre do que você é, do que está sendo dito aqui nesta noite e o que está escrito em 1 Pedro 2, versículo 9. Mas em quinto e último lugar, o texto nos diz que somos embaixadores dos céus. Ele diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos o seu Evangelho. Nossa missão, meus amados irmãos, é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos nos calar. Precisamos anunciar e deixar transparecer o que Cristo fez por nós e o que Ele pode fazer por muitos. Por isso que em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor orienta os seus discípulos, ordena aos seus discípulos, entrega essa missão peculiar aos seus discípulos, dizendo: ide por todo mundo, ou seja, indo por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Então, meus amados, quem somos? Nunca esqueça do que você está acabando de ouvir aqui esta noite. Quando você pensar que não é ninguém, quando você pensar que está só, quando você pensar que vai ser derrotado, quando você pensar que vai desistir, quando você pensar em desanimar, lembre do que Deus fez em sua vida. Então, meus amados, irmãos, não esqueçam quem somos. Somos escolhidos por Deus, somos sacerdócio de Deus, somos nação santa, separado do pecado, somos povo adquirido por Deus e para Deus, somos embaixadores dos céus, anunciamos o seu Evangelho a toda criatura. Esses somos nós,
a igreja do Senhor Jesus. Mas eu quero finalizar essa mensagem não falando apenas para nossos irmãos, não só trazendo esta carta de Pedro como um reforço, um fortalecimento, um revestir dessa esperança para o nosso coração, mas eu também quero falar para você que ainda não é cristão, para você que ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica, para você que ainda não tomou sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você essa verdade que traz alegria ao nosso coração em saber que somos escolhidos por Deus pela sua graça. Não quero que ela seja nessa noite para você algo de profunda tristeza em seu coração, por ainda não fazer parte deste povo que foi escolhido por Deus. Como eu disse, ainda não sabemos quem e quantos o Senhor escolheu para a salvação. O que sabemos é o que as suas palavras dizem em João capítulo 10, versículo 16, quando ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazê-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu não sei, mas Deus sabe. Se você que está me ouvindo nesta noite e ainda não se denomina evangélico, por não fazer parte de nenhuma denominação, seja, quem sabe, uma dessas ovelhas. As ovelhas que Jesus está dizendo que ainda vai trazer, que ainda trará a sua presença. Quem sabe, neste momento em que eu estou falando com você, está nascendo em seu coração o desejo de se entregar ao Senhor e fazer parte deste povo, confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem sabe, você sabe o que está passando agora na sua mente, o que está passando agora no teu coração. E se esse for o momento em que Deus está falando com você, para que você se renda a Ele, confesse a Ele e se torne a partir de agora um cristão, faça isso. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. E se isso está acontecendo, eu quero orar por você. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, se arrependa dos seus pecados e seja um crente, uma crente em Jesus Cristo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você antes que confessou essa fé, agora você tem negado com as suas obras, se você se distanciou-se dessa adoração, desta comunhão com Deus, se reconcilie agora. Ainda há tempo, a porta da arca está aberta, os sinais estão aí para nos despertar e dizer que Ele breve vem, e que precisamos não só estar acordados, mas preparados para esse grande momento. Esse é o momento de Deus para a sua vida, meu amigo. Esse é o momento de Deus para a sua vida, minha amiga. Tenha nesta noite esse encontro com Jesus. Eu quero orar com você. Estaremos encerrando esta palavra com esta oração. E também estaremos encerrando o nosso culto, desde já agradecendo a cada irmão que esteve conosco. Nós podemos ver alguns irmãos que já estiveram, já passaram por aí, aqueles que estão ainda nos assistindo, muito obrigado pela sua presença. Compartilhe essa live com outras pessoas. Quem sabe a obra de Deus acontecerá de forma poderosa no coração de muitos outros. Oremos nesse instante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por este momento, por este culto abençoador que o Senhor nos concede. Quero nesse instante estar intercedendo a favor de cada irmão que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Jaguaribe, mas não só dos nossos amados irmãos denominacional, mas também de todas as demais denominações que existem nessa cidade. Eu quero pedir também a favor de cada um que tem participado conosco dos nossos cultos, do programa e de tantas outras lives que fazemos, que a mão do Senhor venha ser estendida sobre cada uma dessas famílias. Abençoe aqueles que moram no estado do Ceará, aqueles que moram, ó Senhor, em São Paulo, na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, entre outras cidades
e capitais do nosso Brasil, famílias inteiras, ó Deus, abençoa de uma forma poderosa a vida de cada um, pois Tu sabes a necessidade de cada um. Desperta os Teus servos para o grande dia do Senhor, mas acima de tudo, Pai, chama os Teus escolhidos, reúna o Teu povo para a glória do Teu nome. Eu quero pedir por esta pessoa, ó Deus, que nos escutou nesta noite, esse que ainda não faz parte de nenhuma igreja, mas que sente em seu coração o desejo de confessar o Teu nome, recebe em Tuas mãos, Pai, faz essa obra em seu coração, converte esta vida para a glória do Teu nome, que ele venha fazer parte deste povo que foi escolhido, este povo que é sacerdócio real, este povo que é nação santa, esse povo que foi adquirido, esse povo que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar o Teu evangelho. Deus, estende a Tua mão de poder e alcança essas pessoas que nos escutam nesta noite. Nós oramos por cada uma delas, assim como oramos por aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, cure cada um deles. Pedimos, Teu Pai, por livramento diante dessa situação em que estamos passando e vivendo. Livra a nossa nação, livra o Teu povo, faz a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.